lá o que eu falei. Demonizaram a Júlia Zanatta, que levou a filha de 4 meses para a sessão. O Guga Noblat atacando ela por isso. A outra lá, petista também. E ambos levaram bebezinhos ou para o Congresso, no caso da deputada petista, ou para manifestação de Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Por falar em Estados Unidos e Trump, olha aí, medida muito interessante que vai sair do Trump por meio de ordem executiva contra a desbancarização por questões religiosas e políticas. O governo Trump vai proibir os bancos de recusarem contas de pessoas por postura política. Isso é até positivo para os bancos, porque os bancos estão sob pressão da esquerda woke para fazer isso. Fizeram, alguns negam, mas fizeram em alguns casos, tá? Tem documentação sobre isso. E aí o banco vai poder alegar agora que não pode mais fazer. O banco que é cliente. Mas a gente sabe, né, como o aparato, o complexo industrial de censura e perseguição funciona. Nós vimos o Mike Benz explicando no caso brasileiro. Aqui no caso americano, por exemplo, a GARM, que é a iniciativa de publicidade, fez isso com a questão toda de publicidade, pressionando, caçando os veículos de imprensa neutros ou que davam voz à direita, para que eles não tivessem nenhum anúncio das grandes empresas. Se você quer as contas das grandes agências de publicidade e dos canais ligados à esquerda, você tem que boicotar a direita. Isso foi o que o Garm fez. Postura fascistoide, né, que é o que essa gente faz. Então, ótima notícia, e o Trump está agindo de maneira frenética nesses primeiros 6 meses para desmantelar todo o aparato de perseguição democrata que foi montado pelo Deep State na última gestão Biden. Vamos lá. O dia em que Guilherme Boulos resolveu falar em trabalho e salário, né? E contra a invasão, contra a ocupação. Acabei de protocolar requerimento para cortar o salário dos deputados bolsonaristas que estão impedindo o trabalho do Congresso Nacional, que os golpistas paguem pelos seus atos. É impressionante a cara de pau de comunista, né? Sempre acusando os outros daquilo que eles são, daquilo que eles fazem, sempre. Sobre isso, Alcolumbre diz que a ocupação das mesas do Congresso após prisão de Bolsonaro é arbitrária e convoca a reunião de líderes. Nós vamos ver mais à frente como do Alcolumbre não dá para esperar absolutamente nada. Como foi alto o custo da ala bolsonarista ter apoiado ele, em que pese a gente está vendo também a importância hoje das comissões, como foi no caso da Credem, o Felipe Barros convocando aí, convidando o Mike Benz para falar. Então, são dilemas. E o dilema moral é justamente aquela situação em que você não tem uma resposta fácil, porque você tem ganha e perde em todas as opções. Não há nada de autoritário, de ilegítimo ou de antidemocrático em você usar como ferramenta de pressão obstrução de pauta. É um instrumento legal das minorias, da oposição, foi muito bem instrumentalizado pela nossa oposição, que está de parabéns. A situação ficou um pouquinho insustentável, tinha o risco ali do uso da Polícia Legislativa Federal por meio do Hugo Mota, incluindo a Júlia Zanatta com um bebezinho no Congresso, que foi muito atacada por gente que já levou bebê em situações análogas, né? Vamos ver um caso do Guga, o outro, Noblat. Mas, talvez a oposição devesse ter levado a uma situação de esticar a corda mais um pouco, estressar, e ter que usar a polícia para tirá-los, mesmo que imagine essas imagens circulando. Lembrando, hoje a minha palestra para os apoiadores do canal 4x4 foi sobre o livro Da Ditadura para a Democracia, como fazer resistência não violenta a ditaduras. E um dos exemplos é explorar esse tipo de situação para conquistar
os neutros e o resto do mundo, com imagens que sensibilizem aqueles que ainda não estão convencidos da causa justa da resistência. Então talvez devessem ter estressado mais. Fizeram um acordo com as lideranças, fizeram questão de explicar que não é um acordo com o Alcolumbre e o Hugo Motta, mas decepciona ver a postura de ambos logo depois do esvaziamento da ocupação, que, repito, era absolutamente legítima e democrática. Alcolumbre diz que não vai pautar impeachment de Moraes. Aí depois ele qualificou um pouco melhor. Nem com 81 assinaturas pauta o impeachment do ministro. Ou seja, para que Senado? Fecha. E coloca Alcolumbre como sinônimo de Senado, como já temos Alexandre de Moraes como sinônimo de STF, ou de Brasil, ou de Estado brasileiro. Isso é uma fala temerária. Como assim? Se todo o Senado quiser, e 81 inclui ele, né? Estranho isso. Se todo mundo quiser, nem assim ele vai pautar. Porque ele está sentando em cima com a pança toda que ele tem para obstruir, aí sim, de maneira ilegítima, abusiva, arbitrária, antidemocrática, um pré-requisito do Senado, que, aliás, é a função do Senado, numa república, servir de freio e contrapeso ao outro poder, que, no caso, vem atropelando o próprio legislativo. Então, de novo, nós estamos chegando em situações de muito estresse no Brasil, em que ou vai ou racha. A minha conclusão, para adiantar, é que em muito tempo nós, da oposição, não tínhamos um clima de esperança tão grande. Nós estamos conseguindo algumas conquistas. Então esse tipo de mensagem não deveria nos desanimar a ponto de jogar a toalha, de virar e falar, acabou, não tem jeito. O que adianta anunciar 42 assinaturas? Precisa de 54 e o Alcolumbre não vai pautar. Esse derrotismo não é condizente com a análise do livro que eu fiz hoje, na minha palestra. Que se você assinar hoje o canal do 4x4, ou virar um patrono meu agora, no www.rodrigoconstantino.com, assim que acabar minha live, você vai receber 45 minutos de resumo desse excelente livrinho. E esse livrinho mostra como é importante a moral do povo, conquistar as pequenas vitórias de batalhas importantes nessa guerra, não desanimar, mostrar resiliência. Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Nós estamos conseguindo conquistas. Não há garantias. Pode virar uma ditadura de vez, o Alexandre de Moraes mostra uma força que sabe-se lá de onde vem. A gente especula. O nível de compromate, de chantagem, de pressão, de dossiê, de ameaça, sei lá. A gente especula. Mas alguém diria que ele está com a mesma força hoje do que há 2 semanas atrás? Não está. Não está. E a cavalaria americana chegou. O livrinho também diz, não espere bala de prata de governos estrangeiros. Ditadura se mantém por estruturas internas de poder. Então elas precisam ser desmanteladas pelo povo. Mas a ajuda internacional é bem-vinda. E a ajuda internacional está vindo em peso com o governo Trump. O Greenwald está falando em 7 sanções extras aí que vão vir. 7 sancionados. Tomara que o Alcolumbre esteja no meio. Assim como o Gilmar Mendes e a esposa do Alexandre de Moraes. Então nós temos que continuar na luta e comemorar as pequenas conquistas. Olha lá o que eu falei. Demonizaram a Júlia Zanata, que levou a filha de 4 meses para a sessão. O Guga Noblar atacando ela por isso. A outra lá, a petista também. E ambos levaram bebezinhos ou para o Congresso, no caso da deputada petista, ou para manifestação de gente contrária ao Guga Noblar, no caso do Guga. De novo, o truque da esquerda sempre consistiu em ser hipócrita
e acusar os adversários diante de um espelho. Muito obrigado pela preferência, sob censura ainda, né? Muito obrigado e peço encarecidamente que quem quiser apoiar o meu trabalho independente, que é, cá entre nós, o que eu mais gosto, sem demérito a todos os outros, e são vários empregadores, parceiros, mas esse é o que eu mais gosto de fazer. Sou eu e vocês direto aqui, né? Vá lá no rodrigoconstantino.com e considere se tornar um patrono hoje mesmo. Inscreva-se também na minha comunidade do Locals, o conteúdo disponível do que eu produzo está lá, mas de preferência para quem usa VPN, para não ficar na intranet do Xandão. E, se possível, considere se tornar um membro apoiador. Você recebe como recompensa por viabilizar esse trabalho independente conteúdos exclusivos, como toda segunda-feira, tivemos ontem já, conversa de boteco. Quartas-feiras temos o Cigar Bar, em que eu procuro responder as perguntas dos apoiadores. Então, vá lá no rodrigoconstantino.locals.com, inscreva-se, gratuito, e, se possível, torne-se um membro apoiador. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo Edu Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.